Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 36 e nesse momento nós estamos estudando o capítulo 5 desse livro que fala sobre o estado de presença. Eu passei alguns dias sem fazer vídeo, gente, por conta da internet da minha casa que estava muito ruim. E aí eu tive que fazer uma mudança. Eu mudei o plano aqui da internet, que estava muito lento, estava difícil de colocar os vídeos no ar, estava demorando muito, estava tendo falhas. E aí agora eu já resolvi esse problema. Acredito que agora vamos voltar para a normalidade aqui, como eu estava fazendo praticamente todos os dias um tópico desse livro. E aí nesse momento nós estamos estudando o capítulo 5. É um capítulo que eu já comentei que é relativamente curto, mas que traz muitos ensinamentos, coisas muito profundas para a nossa reflexão. Hoje é um tema, gente, sensacional, é um tema que eu acredito que vai interessar a todos vocês, que fala sobre as formas de pensamento e a cocriação da nossa realidade, como que a gente cocria a nossa realidade. E a gente vê que isso tem tudo a ver com a questão do estado de presença, porque quanto mais a gente consegue estar nesse estado de presença, mais a gente consegue co-criar uma realidade boa, uma realidade positiva, algo que contribua não só para o nosso crescimento, mas para o crescimento da sociedade como um todo. Então acompanhe que com certeza você vai gostar das reflexões que eu vou trazer aqui hoje para a gente. Viu? Antes da gente dar início mesmo, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo meu canal do YouTube, que é canal Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, gente, porque os algoritmos do YouTube eles funcionam dessa maneira. Você precisa ter aquelas curtidas e o número de inscritos no canal grande, que só assim o YouTube consegue entender que esse é um conteúdo de relevância e aí ele coloca para que mais pessoas possam assistir, entende? Então eu convido vocês para que se inscrevam no canal e que deem joinha nos vídeos para poder esse conteúdo chegar para mais gente. Posso contar com vocês, gente? Fico muito agradecido a vocês fazerem essa gentileza. Agradecer também o pessoal que está acompanhando pelo Instagram, o meu canal do Instagram é Isaías Costa 14. Todos os dias eu coloco lá, um pouco depois, o vídeo para a galera assistir pelo IGTV. Hoje em dia é a rede que mais tem interação, tem pessoas que ficam mais tempo no Instagram, então eu faço questão de colocar os vídeos lá também, que aí é uma forma de chegar para mais gente. E também o pessoal que está acompanhando pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho esse podcast nessas duas plataformas e fica a seu critério qual delas você acha melhor de acompanhar. Então é isso, gente, tem várias plataformas, tem várias opções para que vocês acompanhem esse estudo. Então fica aí essa dica de qual plataforma vocês preferem para assistir, ok? Hoje, gente, diferente de outros estudos, eu vou começar trazendo uma citação antes de entrar no texto em si, porque tem tudo a ver com o que a gente vai tratar aqui hoje e ele dá o mote geral da ideia que vai ser tratada. É uma citação de um mestre espiritual brasileiro bastante conhecido chamado Sri Prembaba. O Sri Prembaba ele tem participação em muitos vídeos no YouTube, entrevistas, até um documentário que eu já citei aqui, ele participa também, que é o Eu Maior. Inclusive, você que se não tiver assistido os vídeos anteriores, eu recomendo demais que você procure no YouTube esse documentário, porque é muito bom, viu, gente? É um documentário que traz nomes bastante conhecidos do nosso cotidiano, como Mário Sérgio Cortella, a Monja Coen, Letícia Sabatella, Leonardo Boff, Rubem Alves, o professor Hermógenes, entre muitos outros que participam desse documentário. Alguns deles já faleceram, como o professor Rubem Alves, por exemplo, o professor Hermógenes, mas assim, a riqueza do conteúdo que eles trazem é magnífica, gente, é muito bom para o nosso crescimento. E esse documentário Eu Maior tem tudo a ver com a temática tratada nesse livro O Poder do Agora. Então seria um complemento para essas reflexões. Beleza, gente? E assim como eu sempre faço, eu vou deixar a citação que eu vou ler aqui e refletir com vocês
na descrição do YouTube. Para quem quiser copiar, escrever, compartilhar nas redes sociais, fica ao critério de vocês. Ela diz o seguinte, gente, essa citação do Siri Prembaba. Estamos atravessando um momento difícil. A pobreza, a violência, a corrupção, tudo isso é um chamado para uma reflexão. Onde nós estamos errando? Chegou o momento de assumirmos a nossa responsabilidade. É muito limitado pensar que toda a maldade do mundo está somente no coração dos criminosos e terroristas. A verdade é que nós somos co-criadores de tudo que acontece. Nós criamos essa realidade. É uma citação bastante curta, mas que nos fala demais sobre essa questão da cocriação. Isso eu vou falar bastante aqui hoje, gente. Esse tema da cocriação e formas de pensamento é a física quântica aplicada na prática, no nosso cotidiano. Então, vocês que gostam de conteúdos voltados para a física quântica vão achar muito interessante as coisas que eu vou trazer hoje nesse vídeo, gente. Então, acompanhem e fiquem até o final, porque nós vamos falar de muitas coisas super interessantes aqui. Nessa citação do Siri Prembaba, ele está falando, né, de que a gente coloca sempre a culpa em alguém. A gente tem esse vício, um verdadeiro vício, de colocar sempre a culpa dos erros, dos problemas, das dificuldades em outra pessoa, em terceiros, como se nós não fizéssemos parte de tudo isso. A gente se separa. Eu já comentei aqui outras vezes sobre a ilusão da separatividade. A ilusão da separatividade é uma das maiores ilusões que nós temos. Então, quanto mais cedo a gente se der conta disso e procurar olhar mais para dentro de si, procurando ganhar consciência, crescer em consciência, mais a gente consegue crescer, mais a gente consegue ser como um farol, a iluminar tanto o nosso caminho como o caminho de outras pessoas. É muito interessante o que ele fala aqui, que a gente coloca sempre a culpa nos criminosos, nos corruptos, né? Quando fala de corruptos, a gente pensa logo nos políticos, como se fosse alguém à parte, como se a gente não fizesse parte de tudo isso. Por exemplo, os políticos, fomos nós que elegemos os políticos que estão nos representando. Então a gente tem parte nisso tudo, entende? Os corruptos que a gente vê por aí, fomos nós que colocamos. A questão da criminalidade. A criminalidade ela tem uma relação muito grande com a desigualdade, com a concentração de renda. Quanto mais a gente contribui para essa coisa da concentração de renda, mais a gente está fazendo com que isso cresça. A coisa da criminalidade, das pessoas em situações calamitantes, entende? A gente faz parte de tudo isso e é preciso a gente ganhar consciência, crescer em consciência para a gente poder mudar essa história, sabe? E assim, claro que essa reflexão ela é muito ampla, ele fala de muitas outras coisas, mas eu não vou me ater tanto aqui, porque, enfim, eu passaria muito tempo. A gente sabe que o tempo é limitado, principalmente por conta lá do Instagram, de 1 hora. Mesmo isso daqui, assim, sendo super bacana, super interessante, eu não vou me estender tanto falando sobre isso para poder dar tempo de falar de tudo aquilo que vai ser tratado na parte do livro do Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Mas é muito bacana a gente refletir sobre isso, que a cocriação da realidade é algo de todos nós. Ninguém está fora, ninguém está isento, sabe? A gente faz parte de algo muito maior. Então, se existe fome, se existe guerras, se existe corrupção, né, se existe tanta desigualdade, nós somos parte disso também. O que é que nós podemos fazer para mudar isso tudo? A pergunta que ele coloca é genial. Aonde nós erramos? Onde é que nós estamos errando como seres humanos, como sociedade? Para que a gente mude isso, para que a gente faça diferente. Isso é possível, mas é preciso haver um movimento de cada um de nós nesse sentido, para querer que as coisas sejam diferentes. Eu tento fazer isso de várias formas. Essa daqui, com esses vídeos, é apenas uma das várias formas que eu tento contribuir dentro das minhas possibilidades para melhorar as coisas. Tente você, dentro do seu universo, do seu mundo, das suas possibilidades, também contribuir para um mundo melhor, para que as coisas fiquem pelo menos um pouco menos injustas, digamos assim. Ok, gente? Então, essa reflexão fantástica, né, do Siri Prembaba, ela
dar um mote geral das coisas que vão ser tratadas aqui hoje nesse vídeo. Essa parte do livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, que fala sobre essa temática das formas de pensamento e co-criação da realidade, ela tem o título Vivendo a Consciência Pura. Porque é interessante a gente fazer esse paralelo, porque a consciência pura, ela tem a ver com esse olhar de observador. Ele fala bastante isso nessa seção do livro. Quando a gente tem esse olhar de observador da realidade, a gente pode contribuir para co-criar algo melhor, algo positivo. E ele diz o seguinte, né? Vem sempre com um questionamento que pergunta o seguinte: presença é o mesmo que ser? Presença é o mesmo que ser? E aí ele responde: quando tomamos consciência do ser, o que de fato acontece é que o ser se torna consciente de si mesmo. É bem interessante que ele fala aqui, ó, o ser se torna consciente de si mesmo. Quando o ser toma consciência de si mesmo, isso é presença. Como o ser, a consciência e a vida são sinônimos, podemos dizer que a presença significa a consciência se tornando consciente de si mesma, ou a vida tomando consciência de si mesma. Mas não se apegue às palavras e não se esforce para entendê-las. Não há nada que você precise entender antes de conseguir se tornar presente. Aqui ele faz um alerta sobre coisas que eu já comentei em vídeos anteriores, né? Quando a gente tenta entender utilizando só a mente, só o nosso cabeção, a gente perde muito, porque o que ele está falando aqui é bastante sutil, está no campo do sutil, e a gente precisa compreender. Eu sempre falo isso, que compreender vai muito além do próprio entender, porque o entender é mental. O compreender vai além do mental, ele passa pelo nosso coração, pelas nossas emoções e sensações, passa por tudo isso. Então a gente precisa entrar no nível da compreensão, que está muito acima do nível do puro entendimento, certo? E aqui é bem interessante que ele faz a associação com a vida, né, que o ser tem essa relação com a vida, é como sendo essa vida verdadeira, digamos assim, uma vida mais plena. A vida plena é essa vida conectada com o nosso ser interior. É super bonito isso, né, gente? Eu nem vou me estender tanto nessa parte, porque a gente já comentou muito sobre isso em vídeos anteriores. E aí ele vem com um novo questionamento que diz o seguinte: compreendo o que você acabou de dizer, mas isso parece implicar que o ser, a realidade transcendental definitiva, ainda não está completo e que está passando por um processo de desenvolvimento. Será que Deus precisa de tempo para um crescimento pessoal? Aqui ele já vai colocando um questionamento um pouco mais metafísico, né? E aí a resposta dele é magnífica, gente. Ele diz o seguinte, o Eckhart Tolle: sim, mas somente se visto da perspectiva limitada do universo manifesto. Na Bíblia, Deus declara: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que está vivo. Ele faz essa associação entre o princípio e o fim, o alfa e o ômega, que no alfabeto grego é a primeira letra e a última letra, ou seja, ele é o princípio e o fim de tudo, né? Ele está além do tempo, né? Quando ele fala isso, né? Quando tem isso na palavra de Deus, lá na Bíblia, é como sendo Deus estando além do tempo. A gente fica preso a esse tempo psicológico, e quando ele coloca eu sou o alfa e o ômega, é para dizer isso, que está além do tempo, muito além do tempo. No reino eterno em que Deus habita, que também é a nossa casa, o começo e o fim, o alfa e o ômega, são uma unidade, e a essência de todas as coisas que existem e existirão está eternamente presente na forma de um estado não manifesto de unidade e perfeição, totalmente além de qualquer coisa que a mente humana possa vir a imaginar ou compreender. Entretanto, em nosso mundo de formas aparentemente separadas, a perfeição eterna é um conceito muito difícil de imaginarmos. Aqui ele está falando, gente, sobre a pretensão humana de querer explicar Deus, de querer explicar essas questões que são extremamente metafísicas, né? E aí essas questões metafísicas ele associa com essa perfeição que é impossível que a gente consiga com a nossa mente alcançar, sabe? É muito interessante que ele fala, vou até ler de novo. Em nosso mundo de formas aparentemente separadas,
a perfeição eterna é um conceito muito difícil de imaginarmos. Nós não temos como imaginar a perfeição, porque a perfeição, pela própria raiz da palavra, eu já falei isso aqui, significa feito por completo. Ou seja, se algo está feito por completo, ela não pode mais ser mudada, não pode ser alterada, não pode evoluir. Então, nós como seres humanos, jamais alcançaremos o que se chama de perfeição. Isso seria até um erro, gente, porque nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para sermos melhores, para nós nos tornarmos pessoas mais amorosas, mais compassivas, mais generosas, mais altruístas, tudo isso. E isso só é possível porque nós somos imperfeitos e nós estamos em busca de um aperfeiçoamento. É daí que vem essa palavra aperfeiçoamento, desde sua raiz, significa isso, um processo de se tornar cada vez mais perfeito, mais polido, mais com recursos, entende? É muito bacana isso que ele traz, porque realmente tem a ver com essa cocriação. A gente cocria a partir do nosso nível de consciência, entende? Quando a gente vai buscando crescer em consciência, os nossos níveis de consciência vão aumentando, a gente vai co-criando uma realidade melhor, uma realidade mais bonita, né? Uma realidade mais simples, mais próspera, mais um monte de coisas. Então, voltando aqui para o livro, ele diz: aqui, até mesmo a consciência que é a luz emanando da fonte eterna, parece estar sujeita a um processo de desenvolvimento, mas isso se deve à nossa percepção limitada. Não é isso o que acontece em termos absolutos. Ainda assim, vou continuar a falar por um momento a respeito da evolução da consciência em nosso mundo. Ou seja, ele está falando que a consciência, quando você fala de forma mais global, ela nem precisa você ficar falando de evolução da consciência, né? Porque ela vem de uma fonte pura, né? Que essa consciência pura é de onde vem essa consciência, mas se você falar dessa forma, ninguém vai conseguir entender, né? Por conta da nossa limitação mental. A gente fica tão preso à nossa mente que fica difícil de compreender. Então, é tipo uma maneira didática, digamos assim, de explicar as coisas. De dizer que a gente está aqui, né, nesse processo de evolução da consciência, da consciência se expandindo. Então, ele diz que vai continuar falando assim, e eu, obviamente, seguindo a forma do Eckhart Tolle, a linguagem do Eckhart Tolle, também vou continuar falando sempre isso, né, sobre a evolução da consciência. E aí ele continua, né? Todas as coisas que existem têm um ser, têm uma essência divina, têm algum grau de consciência. Até mesmo uma pedra tem uma consciência rudimentar. Do contrário, não existiria seus átomos e moléculas, não existiria e os seus átomos e moléculas se dispersariam. Tudo está vivo, o sol, a terra, as plantas, os animais, as pessoas, todas as expressões da consciência em níveis variáveis, a consciência se manifestando como forma. Isso aqui é o interessante, a gente falar que ao nosso redor, no planeta Terra, tudo tem alguma consciência. Mesmo por mais primitiva que seja, tem algum nível de consciência que está se expandindo. Nós, as plantas, animais, minerais, tudo é vivo. Né? Tem até essa expressão que é bastante utilizada, né? Da terra viva, da terra como um ser, como um bicho. Eu já comentei isso aqui em outros vídeos, né, que a Terra é como se fosse um bicho, né, que a gente está no meio dela, a gente é como se fosse mais um bicho entre tantos outros, entre bilhões de outros seres que estão aqui, sabe? É muito bacana a gente pensar dessa forma, quando a gente vê que tudo que está aqui, todos os seres que aqui estão, tem algum nível de consciência, isso já faz com que a gente tenha, no mínimo, cuidado, a gente tenha zelo, sabe? Porque quando você percebe que as outras coisas são vivas, como você também é vivo, você vai pensar mais vezes, pelo menos 2 vezes, antes de destruir, antes de matar, sabe? E aqui essa coisa vai longe, gente. Eu não vou nem me ater muito a essa questão, porque eu passaria horas aqui falando, né, sobre a questão da devastação da natureza, dos recursos minerais, né, da matança dos animais, né, sobre a questão de a gente comer carne ou não comer carne. Tem tanta coisa que a gente pode abordar a partir daqui, mas eu não vou me ater a isso porque a gente sairia muito do foco das formas de pensamento. Mas tudo isso, gente, são possibilidades de reflexão a partir desse pequeno trecho desse livro.
Aí vocês veem, gente, aquilo que eu disse. Esse livro, gente, é tão vasto, é tão amplo, as reflexões dele são tão diversas, que mesmo que eu passasse aqui horas e horas e horas, jamais eu vou conseguir encerrar tudo aquilo que a gente pode ter de reflexão a partir desse livro. Então, gente, eu até digo isso, que esse estudo dessa obra, mesmo que ela seja feita por outra pessoa em um outro momento, as reflexões que vão vir dessa outra pessoa vão ser muito diferentes das minhas. Então vale a pena, tudo vale, tudo acrescenta. Então eu acho muito bacana eu estar fazendo esse projeto, mas sempre dando essa abertura para que outras pessoas, se quiserem, também o façam. Porque muita gente tem até a questão de identificação, talvez a partir de mim não se identifique tanto com o que está sendo dito, mas se for dito por outra pessoa, passa a se identificar. É muito legal a gente refletir sobre isso tudo, entende? Então, eu já estou meio que divagando um pouco aqui, mas é interessante a gente falar sobre isso, né? De que esse livro tem muita coisa além do que a gente pode falar em alguns minutos, né? Aqui no período de no máximo 1 hora, né? Isso dá para ir muito além, muito além. Então é isso, a gente continuando aqui a leitura do livro, ele diz o seguinte: todas as coisas que existem têm um ser, né, tem uma essência divina em algum grau de consciência. Até mesmo uma pedra tem uma consciência rudimentar, do contrário não existiria e os seus átomos e moléculas se dispersariam. Tudo está vivo, o sol, a terra, as plantas, os animais, as pessoas, todas as expressões da consciência em níveis variáveis, a consciência se manifestando como forma. Então coloque isso na sua mente, né, de que tudo está vivo. A gente está numa terra viva. Nessa expressão terra viva deveria fazer parte do nosso cotidiano, do cotidiano de todo mundo. Aí ele continua: o universo desponta quando a consciência toma um corpo e uma forma, formas abstratas e formas materiais. Olhe para os milhões de formas de vida só neste planeta, no mar, na terra, no ar, e em seguida, como cada forma de vida se reproduz milhões de vezes. Com que propósito? Será que alguma coisa ou alguém está jogando um jogo com a forma? É isso o que os antigos profetas da Índia se perguntavam. Viam o mundo como Laila, uma espécie de jogo divino jogado por Deus. As formas de vida individuais não são, obviamente, muito importantes nesse jogo. No mar, a maioria das formas de vida não sobrevive por mais de alguns minutos depois de ter nascido. A forma humana vira pó bem rapidamente, e quando ela se vai, é como se nunca tivesse acontecido. Isso é trágico ou cruel? Só se criarmos uma identidade separada para cada forma e esquecermos que a consciência de cada uma é a expressão da essência divina através da forma. Aqui ele está falando sobre várias coisas, né? Ele diz, só se criarmos uma identidade separada para cada forma e esquecermos que a consciência de cada uma é uma expressão da essência divina através da forma. Todos nós, né? Ou seja, a gente tem construções dentro de nós, né? Ou seja, aqui ele está falando sobre a gente criar apegos, né? A gente não se identificar, porque quando a gente se identifica, a gente cria como se fosse apegos, e é o apego que nos afasta do ser. A continuação daqui ele explica muito bem isso. Mas você não sabe de verdade essas coisas até que vivencia a sua própria essência divina como pura consciência. Se um peixe nasce no seu aquário e você lhe dá o nome de John, escreve uma certidão de nascimento, o vê sendo engolido por um outro peixe, isso é trágico. Mas só é trágico porque você projetou um eu interior separado, onde não havia nenhum. Você se apoderou de uma fração de um processo dinâmico, uma dança molecular, e fez dela uma entidade separada. Isso aqui é tão interessante, gente, porque ele fala sobre esse processo de você se identificar com algo que é transitório. Nós somos transitórios, os seres como um todo são transitórios. Se você se identifica total com isso, mas se você cria um apego, como eu estava dizendo, você não consegue se desvencilhar, né? Você não consegue ter essa unidade, sabe?
não vem dentro de você esse sentido de unidade. A unidade com tudo e com todos, ela vem disso, de saber que tudo é transitório, que logo tudo vai partir, tudo vai se consumir, tudo aquilo que é material vai se consumir. Mas existe um nível além, onde nós podemos nos conectar com tudo e com todos, sem esse apego. Aqui tem muita coisa, gente, nessa parte, que ele certamente bebe da fonte do budismo. No budismo fala muito sobre isso, gente, sem apegos e sem aversões. Procure gravar essa mensagem, gente, sem apegos e sem aversões. Ou seja, não cria apego a nada nem ninguém, mas também não tem aversão. Tem abertura. Essa coisa de não ter aversões é você ter abertura para se conectar com os seres, com as pessoas, mesmo com quem é diferente de você. É até interessante como um processo de crescimento nosso, tentarmos nos conectar até com quem é muito diferente de nós. Tem tanta coisa que a gente pode refletir a partir disso, né, gente? Então, é bem bacana ele falar sobre isso. Tudo isso tem a ver com a questão das formas de pensamento. As formas de pensamento, uma das coisas que eu não comentei aqui, ela tem uma relação muito grande, gente, até com uma das leis universais, que é essa lei do dar e do receber, de causa e consequência. Tudo tem uma causa e consequência. Quando você tem formas de pensamento melhores, mais expandidas, você vai atrair para a sua vida melhores situações, melhores pessoas. As situações de conflito, elas vão sanar muito mais rapidamente. Tudo isso acontece. A maioria das pessoas, elas não se dão conta disso porque elas não estudam isso. Elas não vão atrás desse autoconhecimento que é absolutamente transformador, gente. Aí, voltando aqui para a leitura do livro, ele fala: a consciência assume formas tão complexas para se disfarçar que acaba se perdendo completamente nelas. Nos dias atuais, a consciência está totalmente identificada com seu disfarce. Qual é esse disfarce? O ego, o nosso ego. Só se conhece como forma e assim vive com medo da destruição da sua forma física ou psicológica. Essa é a mente egóica, e é aqui que surge uma grave disfunção. Agora parece que alguma coisa deu errado em algum ponto ao longo da linha da evolução. Mas mesmo isso é parte da Laila, o jogo divino. Por fim, a pressão do sofrimento criada por essa aparente disfunção obriga a consciência a se desidentificar da forma e a faz despertar do sonho da forma. E a se desidentificar da forma a faz despertar do sonho da forma. Ela recobra sua autopercepção, mas num nível muito mais profundo do que quando a perdeu. Aqui, gente, é bem interessante o que ele está falando, que é quando a gente busca realmente crescer em consciência. Quando a gente procura crescer em consciência, essa realidade que a gente vai construindo, ela deixa de ser essa realidade como um sonho, entre aspas, que ele coloca, e ela passa a ser realmente realidade, porque vê que é interessante, até falando isso já vem essa associação, a gente fala realmente vem de realidade. Na realidade, ela é exatamente aquilo que sai desse mundo dos sonhos, Isso aqui é muito metafísico que ele está falando aqui, gente. Eu vou até ler outra vez. Por fim, a pressão do sofrimento criada por essa aparente disfunção obriga a consciência a se desidentificar da forma e a faz despertar do sonho da forma. Ou seja, essa desidentificação com a forma. Você se desidentificar da forma é você estar além dessas formas. Você não criar apegos nem aversões, como eu estava falando agora há pouco. Ela recobra sua autopercepção, mas num nível muito mais profundo do que quando a perdeu. E é uma coisa que eu acho super interessante nesse tópico, nessa parte do livro, é quando ele fala sobre o sofrimento. É um ponto que às vezes o pessoal passa batido, gente. A galera lê muito rápido e acaba não percebendo as minúcias do que tem aqui. Quando a gente passa por sofrimentos agudos, a gente consegue ir para um novo nível de consciência. A gente consegue subir essa escala de consciência. E aí uma coisa que é interessante é que nós estamos num planeta que, dentro dessa linguagem mais religiosa, metafísica, é um planeta em regeneração, que está se aproximando de um processo de regeneração,
mas que isso na linguagem espírita principalmente, né? Que nós estamos no planeta que seria de provas e expiações e estamos nos conduzindo para um processo de regeneração. Nós estamos agora exatamente nessa mudança de era, gente. Essa pandemia do coronavírus, de certa forma, tem contribuído para a aceleração, digamos assim, desse processo para um mundo em regeneração. E a gente, digamos assim, precisa desse sofrimento. O resumo de tudo que eu estou falando agora é isso. Nós, no nível de consciência que nós estamos hoje, o sofrimento se faz necessário. Porque quando a gente não passa pelos sofrimentos, é como se a gente ficasse como que entorpecidos. A gente fica num nível muito no automático, a gente fica vivendo como se fosse no piloto automático. Então o sofrimento é como se fosse um basta, um chega nesse automatismo. E aí a nossa mente, ela sai desse estado de automatismo e a gente consegue entrar no nível de consciência mais profunda. Essa consciência pura, na linguagem do Eckhart Tolle. Então é fundamental quando ele fala sobre sofrimento, porque o sofrimento é como se fosse uma porta que se abre para que a gente alcance uma nova consciência, um nível de consciência mais profunda. O melhor, gente, seria a gente não precisar disso, né? Mas no nível de consciência que nós estamos de forma global, infelizmente a gente precisa disso. Ou talvez seja felizmente, quem sabe, né? Mas é uma realidade. Poucas são as pessoas que conseguem aprender sem passar pelo sofrimento. Eu que estou aqui falando para vocês, sou prova cabal disso, né? Eu passei por muitas coisas, eu tive que bater cabeça milhões de vezes, continuo fazendo isso, aprendendo pelo sofrimento, mas é isso mesmo, gente, faz parte. Melhor aprender com o sofrimento do que não aprender nunca, percebe? É muito bacana a gente refletir sobre isso tudo, gente. Então, fica mais essa reflexão que eu acho bem bacana, que pode trazer bons insights para todos vocês. Ele continua. Esse processo é explicado por Jesus na parábola do filho pródigo, que deixa a casa paterna, esbanja a sua fortuna, vira um mendigo e então é forçado por suas provações a voltar para casa. Ao chegar, o seu pai o ama mais do que antes. Isso aqui é tão bonito, gente. Ao voltar, o seu pai o ama mais do que antes. O estado do filho é o mesmo que anteriormente, ainda que não o mesmo. Tem agora uma dimensão adicional de profundidade. A parábola descreve uma trajetória a partir de uma perfeição inconsciente, passa para uma aparente imperfeição e demonismo, até chegar a uma perfeição consciente. Ou seja, ele passa por esses 3 estágios. Aparente imperfeição, por uma perfeição inconsciente, aparente imperfeição, até chegar à perfeição consciente. É muito bacana a gente falar, assim, ele coloca a palavra demonismo entre aspas, né? Porque demonismo, muitas pessoas têm uma visão meio torta dessa palavra, mas na raiz da palavra demônio significa divisão, separação. Então essa palavra foi muito bem empregada aqui, porque quando ele fala desse demonismo, ele estava separado o seu eu interior do seu eu exterior. Exteriormente ele estava só esbanjando as riquezas, gastando com luxos, com prostituição, com uma série de coisas que o afastavam do seu ser interior. Então, esse demonismo, entre aspas, seria isso, seria essa separação do eu interior e o eu exterior, que só gera desequilíbrios. Quando não existe um alinhamento do eu interior com o eu exterior, a gente fica infeliz, a gente desgraça a nossa vida. Foi o que aconteceu com esse filho pródigo. Mas ele voltou para a casa do pai. É muito interessante essa passagem, gente, ela é riquíssima. Se eu fosse assim, esmiuçar muitas das possibilidades de reflexões sobre ela, eu passaria um tempão aqui falando. Mas o que eu acho interessante nessa passagem é quando ele está no auge do sofrimento, no chamado fundo do poço, né, como a gente costuma dizer, ele refletiu, caramba, na casa do meu pai, até os empregados, né, eles são tratados de forma muito, muito melhor do que eu estou sendo tratado agora, né, no meio de um chiqueiro cuidando dos porcos, né, e sendo tratado praticamente como mais um entre os tantos porcos. Ele viu na casa do meu pai, até o menor dos empregados é tratado com mais dignidade, com mais amor do que eu estou sendo agora. E é nessa hora que dá aquele estalo, né, poxa,
Eu preciso voltar para casa do meu pai. E aí o pai está lá de portas abertas, coração aberto para acolhê-lo e o amar mais do que antes. Ele ama mais do que antes porque diz na passagem, né, que ele estava morto e foi ressuscitado. Essa passagem é linda, gente. Ela traz essas reflexões extremamente metafísicas e transformadoras. O filho que estava no que seria perdição, entre aspas, ele estava na inconsciência profunda. E aí passou da inconsciência profunda, que é essa imperfeição, para uma consciência profunda, que seria o estado de perfeição. Entende? Ele passou por esse processo de mudança, né? de um polo para o outro. E aí depois que ele voltou para a casa do pai, ele teve uma nova vida. Nunca mais ele foi o mesmo de antes, porque ele foi acolhido com amor. Quando você é acolhido com amor e passou por todo esse sofrimento, esse fundo do poço, você nasce como uma nova vida. É como se fosse a fênix, né, que renasce das cinzas, né? Você passa a ser um novo ser. Você muda o seu jeito de ser por conta desse sofrimento. Tá certo? Então aqui ele dá um exemplo concreto, no exemplo que vem da passagem bíblica, de que nós muitas vezes precisamos passar por um sofrimento extremamente agudo para que a gente mude a nossa consciência, para que a nossa consciência consiga se expandir. A gente ainda precisa disso, mas vai chegar o ponto que isso não vai ser mais necessário. E é isso que ele diz um pouco mais para frente, já concluindo essa parte da seção do livro. Ele diz o seguinte: você consegue perceber agora a profundidade e a grandeza de se tornar presente como observador da sua mente? Sempre que observamos a mente, livramos a consciência das formas da mente, criando aquilo que chamamos o observador ou a testemunha. Consequentemente, o observador, que é a pura consciência além da forma, se torna mais forte e as formações mentais se tornam mais fracas. Isso daqui, gente, é maravilhoso. Dá para você associar com essa passagem do filho pródigo e dá para associar também com aquilo que eu comentei no começo, as teorias da física quântica. Tem muita coisa de física quântica nessa parte final dessa sessão. Primeiro eu vou falar sobre essa relação com a parábola do filho pródigo. Ele fala, o observador, que é pura consciência além da forma, se torna mais forte e as formações mentais se tornam mais fracas. Ou seja, depois que ele passou por aquele sofrimento agudo, né, de ter sido humilhado, de ter sido colocado para trabalhar com os porcos e tudo mais, ele volta para a casa do pai, e aí esses pensamentos, essas formas de pensamento adoecidas, né, de querer esbanjar, de querer gastar os bens que tinha da herança, tudo isso cessa, tudo isso arrefece e passa a surgir uma consciência mais expandida, que é quando ele volta para a casa do pai. E aí essa nova consciência vai passar a se apoderar dele. Ele vai criar força, digamos assim. É o que ele coloca nessa passagem, não é bonito isso, gente? É uma transformação dessa inconsciência para a consciência. E aqui, gente, é tão interessante quando a gente fala sobre as formas de pensamento associando com a física quântica, porque hoje em dia uma das coisas que é mais comentada, propagada, tem altos vídeos na internet falando sobre isso. Se você pesquisar, você vai encontrar um monte. Um dos princípios mais básicos da física quântica fala sobre o observador, sobre o olhar do observador, que diz o seguinte, né? O olhar do observador muda o objeto observado. Ou seja, quando o observador ele coloca toda a sua atenção no ponto, aquele objeto observado ele muda a configuração dele. Isso dentro da física a gente tem a ver com um princípio chamado princípio de Heisenberg. O que diz o princípio do Heisenberg? Que quando você está estudando os elétrons, as posições dos elétrons dentro de um espectro, se você tentar descobrir qual é a posição que ele está e qual a velocidade que ele está, você nunca vai conseguir, jamais, é impossível você saber a posição de um elétron e a velocidade que ele estava naquele instante. Porque quando você consegue muito bem dizer ele está nessa posição, ele já não está mais lá. Ele está em outra posição com a velocidade que você não determina. E quando você chegar a calcular bem exatamente a velocidade que ele estava, ele já não está mais lá, ele está numa outra posição. Então você nunca vai conseguir com exatidão dizer, ele tem essa velocidade, está nessa posição. Por quê? Porque você com o seu olhar, com o seu experimento,
você alterou aquilo. Então, na nossa vida acontece a mesma coisa. O nosso olhar, a forma que a gente observa, muda a nossa realidade. Então, se a gente quiser ter uma realidade mais plena, uma realidade mais feliz, né, que a gente esteja sentindo cada momento, a gente precisa ter esse olhar expansivo, esse olhar de consciência, esse olhar que traz amorosidade, né, que traz altruísmo, empatia. Isso precisa do autoconhecimento. É o autoconhecimento que nos permite ter esse olhar que é expansivo e que altera a realidade. Por isso, gente, que formas de pensamento e cocriação, eu diria que são temas correlatos. Porque quando a gente altera as nossas formas de pensamento, a gente cocria uma realidade melhor. E a gente criando uma realidade melhor, nós estaremos contribuindo para o coletivo para construir uma sociedade melhor, percebe? Então, isso que eu estou falando agora são esses princípios da física quântica na prática, no nosso dia a dia, para que a gente construa uma realidade melhor. A gente crie uma situação melhor, tanto para a nossa vida, como para os nossos irmãos, das pessoas próximas a nós, e até da sociedade como um todo. Isso não é bonito, né, gente? Com certeza, em algum momento, em algum outro vídeo mais para frente, eu ainda vou voltar a falar mais sobre isso, mas levando para a física quântica, o princípio fundamental é esse, de que o olhar do observador muda o objeto observado. Isso aqui é esse olhar de observador. Quanto mais a gente conseguir ter esse olhar de observador, mais a gente ganha consciência, mais a gente cresce em consciência, mais a gente alcança o que o Eckhart Tolle chama dessa consciência pura. E a consciência pura é o estado de presença. Percebe como o encadeamento dos argumentos, de todo o texto que ele faz, volta para a temática central desse capítulo, que é o estado de presença. O estado de presença se dá quando você alcança essa consciência pura que vem do observador, de você se tornar um observador. Então fica essa reflexão incrível, gente, para todos vocês. E aí, já finalizando aqui essa sessão, ele diz, quando falamos sobre observar a mente, estamos personalizando um fato de verdadeiro significado cósmico, porque, através de você, a consciência está despertando do seu sonho de identificação com a forma. Opa, acho que eu li a parte anterior. Não, é isso mesmo. Eu achava que eu estava lendo a parte anterior, mas não. Retornando aqui, gente. Quando falamos sobre observar a mente, estamos personalizando um fato de verdadeiro significado cósmico, porque através de você, a consciência está despertando do seu sonho de identificação com a forma e se retirando da forma. Isso é o prenúncio e também parte de um acontecimento que provavelmente ainda está no futuro distante, no que diz respeito ao tempo cronológico, né? Esse acontecimento é conhecido como o fim do mundo. Essa parte final, gente, é tão interessante porque ele está falando sobre a sociedade como um todo. E você que está lendo esse livro, acompanhando esse estudo, que está buscando autoconhecimento, você é um entre bilhões de outros seres, né? Eu estou gravando esse vídeo no finalzinho de junho de 2020, no qual a população mundial hoje é em torno de 7,5 bilhões de seres humanos. E certamente daqui para alguns anos para frente vai ser bem maior, vai ser 8 bilhões, 8,5 bilhões. Mas hoje, nesses 7,5 bilhões de seres humanos, as consciências são muito heterogêneas, né? A sua consciência é diferente da consciência de alguém que está lá na Ásia, de alguém que está na África, na Oceania, na América do Norte. Cada um está no seu nível de consciência. E o que ele está falando aqui é que ele sabe que vai levar muito tempo, de acordo com esse tempo cronológico, esse tempo do relógio, para que todos nós alcancemos esse nível de consciência que a gente sabe desses processos de cocriação. O resumo do que ele está querendo nos dizer é isso, que nós cocriamos a nossa realidade e até que a gente tome consciência de que nós somos os responsáveis por construir a nossa realidade, isso leva bastante tempo. Isso acontece quando você busca, quando você vai atrás do autoconhecimento, se aprofunda no autoconhecimento e a partir daí você toma consciência de que você é co-criador da realidade. Isso vai chegar ao ponto de ser global. Todos os seres humanos vão tomar consciência disso, mas isso vai levar bastante tempo ainda.
Com certeza nós que estamos aqui agora, somos contemporâneos nesse século XXI, não veremos esse mundo, mas nós seremos construtores. Eu quero ser construtor de consciências para esse novo mundo, esse mundo no futuro, que inclusive é o título de um dos livros dele, Um Novo Mundo. Né? Um novo mundo se dá a partir desse movimento que cada um faz para se tornar esse co-criador. Né? Então, é assim que eu termino essas reflexões dessa seção do livro, né? Para que a gente passe a se tornar mais observadores da nossa mente, das nossas emoções, sentimentos. Quanto mais a gente conseguir se tornar observador, mais a gente vai conseguir alcançar o que ele chama de consciência pura. E alcançando essa consciência pura, nós estaremos entrando nesse estado de presença. Esse é o resumo, digamos assim, de tudo aquilo que eu falei. Né? Tentando pegar o suprassumo de tudo aquilo que foi falado, se resumiria nessas poucas frases que eu falei agora há pouco. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessas reflexões. Amanhã nós vamos continuar esse capítulo 5, onde ele faz um aprofundamento dessas reflexões todas. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais, gente.